mais, ó musa, o instrumento, que a voz também levanto, porém, tu deste muito acima o ponto, Dirceu não pode tanto. Abaixa, minha musa, o tom que ergueste, eu já te sigo, mas vou a dizer herói e guerra, e só Marília digo, deixemos, ó musa, empresa maior, só posso te seguir cantando de amor. Trecho de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, um dos grandes representantes aí do arcadismo brasileiro, numa manifestação cultural que teve como palco a região mineira do Brasil colonial. E é assim que nós iniciamos então mais uma aula de história do SPE com você. Agora estamos continuando então o capítulo 25 do volume 6 de História. Vamos então entender um pouco mais sobre o cotidiano e as características da vida no dia a dia na região mineira, na região das Minas Gerais, na região aurífera do Brasil colônia. Vamos lá? E para falar do cotidiano na região das minas do Brasil colônia, na região mineradora, na região aurífera, nós vamos começar então explorando um documento, um trecho de documento histórico que está na página 10 do seu material didático, tá? Vamos então juntos ler o trecho lá que é do Padre Antonil. A descrição de Antonil pode dar certa noção das necessidades que iam se construindo na sociedade de informação. Então, o Antonil, enquanto religioso, enquanto viajante, que passou por toda aquela região das Minas, ele conseguiu então perceber alguns pormenores da vida, alguns pormenores do cotidiano minerador. E vamos então direto para o trecho no qual Antonil traz algumas informações para que nós possamos melhor entender como é que era o dia a dia naquela região. Então diz assim, continuando, o documento foi só um trecho recortado, diz assim: logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercados a mandar às minas o melhor que se chega nos navios do reino e de outras partes. Assim, de mantimentos, como de regalo e de pomposo para se vestirem, além de 1000 bugiarias de França, que lá também foram dar. E, a este respeito, de todas as partes do Brasil, se começou a enviar tudo o que dá à terra, com lucro não somente grande, mas excessivo. E não havendo nas minas outra moeda mais que ouro em pó, o menos que se pedia e dava por qualquer coisa eram oitavas. Daqui se seguiu mandarem-se as Minas Gerais as boiadas de Paranaguá e as do Rio das Velhas as boiadas dos campos da Bahia. E tudo o mais que os moradores imaginaram poderia apetecer-se de qualquer gênero de coisas naturais e industriais, adventícias e próprias. Então esse trecho ele é bastante significativo daquilo que afluía para a região mineradora, ou seja, todas as mercadorias do mundo inteiro, principalmente da Europa, mas também de outras regiões do Brasil colônia, afluíam para a região mineradora. Não só as roupas, não só tudo que era de regalo, de pomposo, mas também as bugiarias, as bugigangas, as coisas sem muito valor, mas que iam para lá também e eram vendidas, assim como a mão de obra negra escravizada, assim como o gado que saía do sul ou saía do nordeste e ia para a região das minas, era tudo vendido, não com lucro excessivo, né? Desculpe, não com lucro somente grande, destaca o Antonil, mas com lucro excessivo. Essa característica do lucro excessivo vai marcar toda aquela região. Dizia-se bastante que um dos produtos de muito interesse comercial, que era o sal, ele saía da região litorânea do Rio de Janeiro e chegava custando às vezes 10, 15, 20 e, em alguns casos, centenas de vezes mais do que custava na costa litorânea. Então, tendo por base essa comparação, você pode ter noção de como é que era realmente a situação nas minas. Tudo era caro, mas havia de
havia de tudo um pouco, havia toda a sorte de produtos para abastecer o comércio e as pessoas que lá viviam. Lembre-se que na última aula eu comentei com vocês sobre a grande variedade e diversidade de profissionais autônomos que existia naquela região. Desde advogados, alfaiates, costureiros, sapateiros, mineiros, mineradores, enfim, todo tipo de profissionais estavam estabelecidos lá com a ambição de também ganharem pelo menos uma parte da riqueza que estava sendo explorada naquela região cheia de ouro, cheia de diamantes e outras pedras preciosas. Vamos continuar pensando esse aspecto do cotidiano, do dia a dia na região das Minas, com mais um trecho do Padre Antonil. Eu vou ler mais um trecho, esse não está no seu livro didático, mas eu considero que esse trecho ele é bastante interessante para a gente conseguir apreender um panorama mais amplo do que era a vida na sociedade mineira. Então, continuando com esse trecho, o Antonil diz assim, ele intitula esse trecho da sua descrição sobre o Brasil, principalmente sobre a região mineradora, na sua obra Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, ele diz assim, das pessoas que andam nas minas e tiram ouro dos ribeiros. Então vamos ver como é que era a vida dessas pessoas que andam nas regiões das minas e que realmente catavam ouro, a cata do ouro, tá? A sede insaciável do ouro estimulou a tantos deixarem suas terras e a meterem-se por caminhos tão ásperos como são os das minas, que dificultosamente se poderá dar conta do número das pessoas que atualmente lá estão. Contudo, os que assistiram nela nesses últimos anos por largo tempo e as correram todas, dizem que mais de 30.000 almas se ocupam, umas a catar e outras a mandar catar nos ribeiros do ouro e outras a negociar, vendendo e comprando o que se há mister não só para a vida, mas para o regalo, mais que nos portos do mar. Então nesse trecho ele diz que para lá foram muitas pessoas, estima-se em mais de 30.000 almas, e que lá tinha gente que estava catando, tinha gente que estava mandando catar ouro, e tinha gente então que estava negociando tudo o que vinha dos portos no mar, certo? Continua o trecho do Antonil com a seguinte descrição. A cada ano vem nas frotas quantidade de portugueses e de estrangeiros para passarem as minas. Então vinham, cruzavam o Atlântico, chegavam em terras brasileiras e iam para o interior do país. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil vão brancos, pardos e pretos e muitos índios de que os paulistas se servem. A mistura é de toda a condição de pessoas, homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus, seculares e clérigos e religiosos de diversos institutos, muitos dos quais não têm no Brasil convento nem casa. Então, vinha muita gente de todo tipo, de todos os gêneros, de todas as condições sociais, inclusive religiosos, e muitos religiosos que não tinham aqui no Brasil instituição realmente formada, certo? Não tinham nem convento nem casa, ou seja, não tinha igreja, não tinha paróquia, não tinha convento, não tinha seminário, não tinha nada. Eram realmente pessoas que estavam interessadas em ampliar o alcance da religião católica, por meio da catequese também, da conversão, mas pessoas que também ambicionavam a riqueza, o ouro que as minas então, que esse Eldorado brasileiro poderia dar a essas pessoas. Elas alimentavam essa ambição. Presta atenção que esse trecho a gente também leu numa das atividades do Caderno de Atividades, que foi para a live de revisão da semana 4, tá? Fica atento que esse trecho então já foi cobrado em outras atividades e eu estou trazendo ele aqui para a gente pensar um pouquinho. Então, de acordo com esse registro de Antonil, que ele foi publicado em 1711, a gente tem aí todos os tipos de pessoas, jovens e velhos, homens e mulheres, pobres e ricos, que além da exploração direta do ouro, viviam abastecendo os mercados locais e atuando em profissões que a gente chama hoje de profissões liberais. Dentista, médico, enfim, que se misturavam, não havia muito bem a distinção do que era médico, do que era dentista. Muitas vezes o dentista era também o barbeiro, era quem cortava o cabelo, que fazia a barba das pessoas, enfim, havia muita mistura e pouca identificação
específica da atividade no que diz respeito a esse tipo de atuação que hoje a gente vai colocar mais perto da odontologia, mais perto da medicina, certo? Pensando nesse trecho do Antonil, é legal pensar assim, é possível nós considerarmos que essa exploração de ouro trouxe para o Brasil uma consequência positiva? Vamos pensar? Ah, será que trouxe? Será que não trouxe? A gente teve a ocupação daquela região, que até então estava praticamente um grande sertão, tá? Apenas com os nativos, com os indígenas que já viviam aqui quando os europeus chegavam, mas com essa afluência de mais de 30 mil almas por ano, como relata o Antonil, a gente tem uma ocupação, um adensamento populacional bastante grande e que chama a atenção para nós, concorda? Então a gente pode considerar esse um aspecto positivo. A ocupação do território brasileiro. Essa exploração do ouro, ela contribuiu para a ocupação do território brasileiro, atraindo milhares de pessoas de outras regiões do país, tá? do que hoje é o Brasil, naquela época colônia de Portugal ainda, e também da Europa e de algumas ilhas atlânticas. Então a gente começa essa aula aí trazendo dois trechos do Padre Antonil, da obra Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas, uma obra que foi publicada em 1711. Trata-se, portanto, de um documento histórico que nos permite apreender mais sobre o cotidiano colonial na região mineradora. Tudo certo por enquanto? Se está tudo certo, vamos continuar com essa nossa super aula sobre Brasil Colônia, sociedade mineradora, falando sobre os primeiros anos, que a simples exploração do ouro gerou falta de mantimentos. Falta de mantimentos, achando-se não poucos mortos com uma espiga de milho na mão sem ter outro sustento. Isso é também eu retirei de um trecho do Antonil, uma outra parte da sua obra, na qual ele fala que caminhando pelas regiões das minas, ele encontrou não poucos corpos de pessoas mortas segurando uma espiga de milho na mão. Era a única coisa que conseguia garantir o sustento de centenas, talvez dezenas de milhares de pessoas que estavam ali. O auge da exploração a gente considera que foi ali o período de 1725 até 1745, então veja, em pouquíssimo tempo, em 20 anos, em 2 décadas, foi o auge, foi o período que mais se explorou, mais retirou ouro daquela região, sem contar as pedras preciosas, tá? A produção aurífera nessas 2 décadas aí, estima-se, tá? Estima-se, pode ser que tenha ultrapassado essa cifra, mas que ultrapassou os 20 mil quilos anuais. Em 20 anos, 20 mil quilos de ouro todo ano. Ora, isso fez com que a metrópole, que o reino, que Portugal, ficasse extremamente satisfeito com a exploração colonial que estava acontecendo aqui no Brasil. E por isso, obviamente, encarregou-se rapidamente de taxar, de colocar impostos sobre a exploração de ouro, certo? Nessa época aí de auge, na hora que tinha muita riqueza circulando, muito dinheiro, era tudo comprado com ouro, ouro em pó, pepitas de ouro, pedaços de ouro. Então nessa época a vida nas minas era extremamente rica e diversificada. A gente fala rica não só da riqueza monetária, da riqueza financeira, mas rica no aspecto cultural, rica na diversidade, diversificada, não só nos tipos de pessoas que ali viviam, mas também nas manifestações que ali aconteciam. Tá? Falando dessas manifestações, nós temos importantes manifestações nas artes, nas letras e na música. Mas não podemos desconsiderar também a arquitetura, até hoje presente nas principais cidades da região, que tornou-se, com o passar do tempo e com o advento da riqueza, extremamente refinada, certo? Com o esgotamento do ouro naquela região, então eu falei, teve 2 décadas onde a exploração atingiu o seu auge. Então começou baixa a exploração, foi subindo, chegou no seu auge e obviamente depois declinou em algumas regiões, ela deixou de existir. Ainda hoje explora-se ouro, explora-se pedras preciosas em algumas daquelas regiões, mas nada parecido com a quantidade que foi explorada na época do Brasil Colônia. Então, com o esgotamento do ouro,
algumas cidades acabaram ficando estagnadas, viraram praticamente cidades fantasmas ou perderam completamente a sua importância econômica no contexto histórico daquele momento no qual nós estamos pensando, tá? A descoberta do ouro, vamos falar do ouro agora, como é que era pego, como é que era catado esse ouro, né? A descoberta do ouro se deu inicialmente na beira dos riachos. Obviamente precisavam colocar os animais, o cavalo, os mulares, enfim, para beber água, assim como os próprios exploradores, tá? Os bandeirantes paulistas que por lá foram, e de repente na própria beirada, na própria margem do rio, eles conseguiram encontrar ali, por meio da cata, ouro em pó e algumas pepitas. A cata do ouro era feita revirando-se a terra das margens dos rios, colocando-a em bateias, tá? Bateias eram panelas mais achatadas, nas quais, com o passar da água, elas eram lavadas e o ouro, tá? Por sua densidade, acabava ficando na parte central dessa bateia. Então, usando as águas do rio, em movimentos circulares, a terra era expulsa da bateia, ficando no seu centro apenas o ouro, tá? Então, esse foi o primeiro tipo de exploração do ouro ali. Assim como o ouro dos riachos, que era chamado de superficial, ele foi rapidamente explorado e acabou sumindo, acabou desaparecendo, iniciaram-se buscas, portanto, mais profundas. Então, se eu tenho ouro na superfície, talvez lógico pensar que eu também vou encontrar ouro no subterrâneo, certo? E então começaram as explorações nas minas de ouro, que era um trabalho que judiava muito dos escravos. Quem trabalhava nessas minas era a mão de obra negra escravizada, então esses escravizados eles eram judiados demais nesse tipo de trabalho extremamente insalubre e perigoso, tá? Perigoso, tá? As péssimas condições de trabalho no interior dessas galerias, as minas, elas judiavam dos já maltratados escravizados. Vamos só tentar imaginar como é que eram essas minas, como é que se dava o trabalho de exploração do ouro nessas minas. Os ambientes dessas minas, tá? No subterrâneo, era extremamente escuro, quente, úmido e abafado, contribuindo não só para a disseminação de doenças, mas também para que a saúde desses trabalhadores escravizados fosse se deteriorando dia após dia. Portanto, tá, vamos pensar, era necessário haver muitos escravos disponíveis, então para lá afluíram dezenas, centenas de milhares de escravos para dar conta de serem ocupados como mão de obra nessas minas, tá? A ganância pelo ouro fazia com que os mineiros, os donos das minas, eles não se preocupassem com a segurança, sendo comuns acidentes mortais. Então, o que acontecia? Eu tinha mão de obra escravizada à vontade, em grande quantidade, afluindo da costa brasileira para o interior do Brasil em grandes quantidades, mesmo com o custo extremamente alto na região mineradora, lei de oferta e procura, lá tinha muito recurso, tinha muito ouro, tinha muita riqueza, então os preços subiram, a gente já viu isso sendo relatado pelo próprio Padre Antonil. Mas mesmo sendo caro, os mineiros, os donos das minas, que tinham nos seus trabalhadores escravizados a sua principal mão de obra, eles não estavam muito preocupados com a saúde nem com as condições de trabalho. Então, como eu acabei de falar, os acidentes mortais eram muito comuns. Era baixa, portanto, a perspectiva de vida útil desses mineradores. Alguns estudos estimam que um trabalhador em mina de ouro, ele, se vivesse 10 anos, ele já tinha vivido muito tempo, tá? A média ficava sempre muito abaixo dos 10 anos, e isso quer dizer então que alguns trabalhadores não chegavam a suportar 1, 2, 3 anos dentro daquelas minas. Então, por essas informações, você já tem um pouco de condições de pensar como é que era a vida nessas minas. Vamos continuar então pensando assim, que a exploração do ouro possibilitou o enriquecimento rápido. Algumas pessoas, de repente, numa determinada mina, o cara chega lá, não tem muito recurso, tem apenas um pouco de dinheiro que levou alguns escravos e de repente acha uma mina.
uma mina de ouro, um veio de ouro inteiro ali, e sai de lá com várias pepitas, vários pedaços de ouro, e isso faz com que o enriquecimento fosse extremamente rápido e a ascensão social fosse algo muito comum na região das minas. Então, na sociedade mineira, a mobilidade social era possível. Podia ser você chegar lá pobre e ascender socialmente, se tornar uma pessoa importante em função da sua riqueza, mas também podia acontecer de você chegar ter riqueza e de repente perder essa riqueza rapidamente, porque como você tinha condições de ter acesso a mais ouro, às vezes as pessoas não davam a devida importância e acabavam então esbanjando bastante a riqueza recém-adquirida. O contrabando e o tráfico de ouro concederam liberdade a muitos escravos, tá? É interessante pensar nesse aspecto que, por mais que a exploração fosse extremamente controlada, a gente sabe de muitos casos de escravizados que, enfim, burlaram esse controle e acabaram acumulando uma relativa riqueza e conseguiram, então, conquistar a compra da sua carta de alforria. Muitas vezes, esses escravizados eles não trabalhavam sozinhos nesse contrabando, nesse tráfico de ouro. A gente sabe de casos em que os próprios religiosos auxiliavam os escravizados, e daí a gente tem a expressão até hoje conhecida, mas que existiu na prática das minas, a expressão do santinho do paoco. O religioso entrava na mina com a desculpa de rezar junto aos escravizados, levando consigo uma imagem religiosa oca, na qual, na saída da mina, esse religioso, pelo seu status social, não era revistado, não era controlado, e dentro do santinho, dentro da imagem, saía então com ouro, saía com pedras preciosas que os religiosos então guardavam para que, numa determinada ocasião, pudesse garantir a compra da alforria dos escravizados. Claro que esses religiosos e as suas instituições religiosas acabaram ficando com uma parte significativa desse ouro, dessas pedras preciosas que foram contrabandeados, que foram traficados pelos escravos. Falando em burlar, tá? Burlar o controle da coroa foi uma prática bastante comum, tanto entre os escravos como entre os proprietários, que não desejavam dividir os lucros com o rei. Muitos deles pensavam assim, pô, a coroa tá lá do outro lado do Atlântico e quer vir aqui controlar, eu que estou investindo, eu que estou botando meu dinheiro, o meu suor, entre aspas, aqui, para explorar esse ouro, e de repente a coroa quer ficar com a melhor parte, quer ficar aí com um quinto, com 20% de tudo que eu exploro. Então, burlar esse controle foi uma prática bastante comum, que acabou até ocasionando depois, nós veremos, uma reação por parte da sociedade mineradora quando o período de auge começa a declinar. Então começa a escassear as pedras preciosas, começa a escassear o ouro, e a coroa não está nem aí para isso, ela continua taxando em 20% o percentual que ela queria de tudo que fosse lá. Como começa a cair, esse 20% também cai, mas ela fica insatisfeita e ela estabelece então um padrão mínimo, fazendo com que então fosse muito mais difícil com que os moradores, os mineiros, pudessem pagar esse imposto. Isso aí vai gerar então uma insatisfação que a gente vai ver quando falar de Inconfidência Mineira, certo? Então esse é o cenário que a gente tem aí para as Minas Gerais nesse momento aí. Vamos pensar agora um pouco da vida rural e da vida urbana nessa região, como é que era, quais eram as principais diferenças entre esse mundo, tá, que existia ali. Vamos só relembrar lá um pouco da diferença entre o mundo do açúcar e o mundo do ouro, da maneira como as pessoas conviviam nos engenhos, nas fazendas de açúcar e na região mineradora, tá? Na fazenda, já falei para vocês também na aula passada aí, como era distante dos vizinhos, praticamente cada fazenda de açúcar, cada casa grande e engenho era um mundo à parte. As pessoas tinham a sua posição na sociedade e dificilmente isso mudava, não se alterava o status social das pessoas lá no Nordeste açucareiro. Alguns senhores eram muito ricos, viviam com comodidade e fartura.
As mulheres livres passavam o dia se dedicando aos afazeres domésticos, ajudadas sempre por escravas. As mulheres escravizadas. E os homens escravizados, eles só eram bem tratados se trabalhassem dentro da casa grande. Só acontecia algo diferente quando o senhor ou seu filho voltava da cidade com novidades ou então quando recebiam hóspedes. Esse era o dia a dia lá nas fazendas de açúcar. Agora pensemos como é que era isso daí nas cidades, no meio urbano, pensando como é que era isso daí então nas cidades da região mineradora. Nas cidades com a influência dos costumes europeus, lembre que o Antônio fala que vinham produtos da França, vinham produtos da Europa, então os costumes europeus eles acabavam sendo rapidamente assumidos como prática de convívio na região. Mas não só a influência europeia, mas também a influência negra, a influência indígena fazia com que a vida nessas cidades, nesses centros urbanos, fosse diferente. Misturava-se ali então estrangeiros, escravizados e pessoas livres dividindo o mesmo espaço. E ao dividirem o mesmo espaço, isso contribuía para uma dinâmica social bastante diversa. Havia uma maior oferta de produtos e de serviços, principalmente nos centros urbanos de maior densidade demográfica, como Salvador, Olinda, Santos, Rio de Janeiro e, vamos pensar, as cidades nas minas, que por causa do ouro também tinham uma oferta bastante grande. Mas os preços, como nós já falamos, eram altos demais, eram caros demais. As casas eram construídas sempre na linha da calçada, parede colada com parede e a fachada direto na calçada, no passeio, certo? Elas eram sempre mais compridas do que largas e muitos dos cômodos não recebiam nem luz solar. Isso fazia com que, às vezes, as alcovas, os quartos, eles não tivessem nenhum tipo de iluminação natural e sofriam com a precária circulação de ar. E no fundo das casas, no meio das quadras, existiam também quintais com árvores frutíferas e animais de criação como galinhas e porcos. Vamos continuar pensando agora sobre a religiosidade no Brasil colonial. Pensando a religiosidade no Brasil colonial, vamos pensar lá que naquelas sinuosas ladeiras das Minas Gerais, lembrem também, já falei sobre isso em aula passada, a região mineira cheia de montanhas, cheia de aclives e declives, e as cidades foram construídas ali. Quem conhece um pouco de Minas Gerais, conhece Belo Horizonte, conhece Ouro Preto, conhece Tiradentes, sabe dessa conformação específica dos centros urbanos naquela região. Então, aquelas sinuosas ladeiras das minas abrem as portas para mais uma riqueza. A arte barroca mineira, que tem uma relação intrínseca, extremamente forte com a religiosidade. E o barroco mineiro é uma manifestação cultural brasileira, tá? Uma manifestação cultural do Brasil. Em cidades surgidas no meio das montanhas e longe da costa litorânea, surge então essa arte religiosa extremamente original, específica daquela região, que é o barroco mineiro. É fácil constatar a importância da igreja no mundo colonial. E nas Minas fica evidente o papel desempenhado pela religião no cotidiano das pessoas. Acabei de comentar com vocês do papel ali dos religiosos para o tráfico e o contrabando de ouro e pedras preciosas com o Santinho do Paoco. Mas não era só isso aí, haviam várias ordens religiosas estabelecidas e a religião assumiu de fato um papel extremamente importante na vida, no dia a dia das pessoas. Isso é fácil de nós percebermos visitando essas cidades hoje em dia. A gente vai ver a quantidade de igrejas, a quantidade de ouro depositado nessas igrejas por meio da decoração, da arte ornamental desses templos, e vemos também então como é que aquelas ordens e aquelas irmandades atuaram naquele período histórico. Mas vamos pensar também que
houve proibição de determinadas ordens religiosas de ingressarem na região. Irmandades e ordens terceiras tiveram a liberdade de criar igrejas longe da fiscalização e da influência de Roma e acabaram sendo extremamente autônomas na administração de suas instituições religiosas. O resultado desse distanciamento ele pode ser percebido, por exemplo, em soluções locais e inusitadas de construções e arte. Vamos citar, por exemplo, aí a escultura, a pintura, a literatura e a música. São alguns exemplos dessa transformação. E então você já sabe que a vida nessas cidades era diferente, certo? Aos poucos, então, a sociedade urbana foi ficando mais liberal e a mobilidade social acabou integrando os negros e mulatos naquela sociedade mineira. Esse é um aspecto que diferencia, então, a região mineira da região do Nordeste açucareiro, por exemplo. E esses negros e mulatos, muitos deles artistas, eles influenciados pelo barroco europeu, acrescentaram suas experiências na arte. E a fantasia da vida e da morte, do céu e do inferno, acaba aparecendo nos contornos curvos e nas decorações carregadas desses templos, dessas igrejas que tem até hoje na região. Esses contrastes foram bastante realçados pelos jogos de luz e sombra, e os pavores, então, transformaram-se em alegria, os pecados em salvação, num exagero de ornamentos que sobrecarregam não só as fachadas, mas principalmente os altares daquelas igrejas na região mineradora. Na música, os corais e órgãos salientavam a exuberância do barroco mineiro. A exuberância do barroco mineiro que ele reflete a exuberância da riqueza do ouro e das pedras preciosas. Pensando nessa cultura, eu acho interessante também você saber, tá, que hoje, tá, o Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos, tá, localizado na cidade de Congonhas, ele é reconhecido pela Unesco, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e para a Cultura. Ele é reconhecido desde 1985 como um patrimônio mundial. Então a gente tem lá em Congonhas várias obras, mais de 70 esculturas feitas por um dos grandes artistas do barroco mineiro, que foi o Antônio Francisco Lisboa, conhecido bastante como o Aleijadinho. Ele tinha um acabamento primoroso e conseguiu tornar as esculturas que fazia cheias de vida e sentimento. E isso com especificidade local, um barroco brasileiro. No lugar do mármore, por exemplo, usaram pedra-sabão, que era uma pedra que até hoje é de fácil acesso e extremamente maleável para esse tipo de obra. Então a gente tem aí um panorama mais amplo sobre a vida cotidiana na colônia, na região mineradora. E para finalizarmos essa aula do capítulo 10 do volume 6 de Brasil colonial, sociedade mineradora, já que eu comecei a nossa aula com um pouco de poesia, com um pouco de arte, Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, eu vou encerrar essa nossa aula também com mais um pouco de poesia, agora com Cecília Meirelles. Eu vou ler um trecho do Romanceiro da Inconfidência, uma obra que vale a pena vocês conhecerem, é uma obra bastante requisitada nos principais vestibulares do nosso país e também foi várias vezes cobrada a sua interpretação nas questões do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu vou ler só um trecho aqui sobre liberdade, que diz assim, Cecília Meirelles diz assim: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, fique ligado não só nessa dica aqui da Cecília Meirelles com liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda, que nas próximas aulas nós vamos falar sobre
outros tipos de liberdade, vamos falar sobre o anseio por liberdade, participação política, por maior participação social, não só no Brasil, mas também na Europa. Então fique ligado nas nossas próximas aulas e no meio da semana nós temos a nossa revisão, na qual eu vou resolver com vocês mais alguns exercícios do seu livro de atividades. Fique ligado então, SPE com você, Sistema Positivo de Ensino e as aulas de História. Juntos, fiquemos em casa e vamos nos proteger do Covid.